ponto de partida chocante. O sangue dela manchou o chão de mármore branco. No coração do Hospital da Providência, no Rio de Janeiro, um grito de dor rasgou o silêncio clínico. Não foi o grito de um parto, mas o estertor aterrorizado de uma jovem grávida de 7 meses, encurralada pela própria cunhada e pela amante do marido, e atingida por um chute brutal que a lançou ao chão, agarrando a barriga em agonia sufocante. Elas acreditavam que seu ato era perfeito, que o segredo estava selado por sua arrogância gélida. Mas elas não sabiam. Não sabiam que a apenas metros de distância, nas sombras do corredor, estava o único homem que tinha o poder, o status e a fúria para desenterrar a verdade e condenar as 3 à mais fria das justiças. O que se segue é uma caçada implacável que atravessou o país, culminando em um confronto judicial tenso, com um final que, acredite, você jamais verá chegando. Diga-nos a hora e de onde você está assistindo. Deixe seu comentário. Queremos muito saber a sua opinião. A manhã de outono, no Hospital da Providência, na zona sul do Rio de Janeiro, carregava uma calmaria enganadora, mais fria que a brisa que entrava pela janela. As lâmpadas fluorescentes sobre o hall de espera projetavam um brilho pálido e cansado sobre os pisos brancos e as longas filas de cadeiras de plástico moldado. Enfermeiras moviam-se pelo corredor com urgência silenciosa, seus sapatos tilintando suavemente contra os azulejos polidos. A maioria dos pacientes sentava-se em silêncio, absorvidos em suas próprias preocupações. Nenhuma parecia mais frágil, contudo, do que a jovem sentada na fila do meio. Júlia Braga, 30 anos, com a silhueta avantajada dos 7 meses de gravidez, segurava o celular com ambas as mãos. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto olhava a imagem do ultrassom na tela. O contorno do seu bebê parecia reluzir mais forte do que as luzes do hospital ao seu redor. Era a única coisa que lhe dava força. Ela inspirou lentamente, tentando acalmar o coração acelerado. Apoiou uma mão na barriga, sentindo o fraco movimento lá dentro. O lembrete de que não estava sozinha, mesmo quando tudo em sua vida parecia perigosamente instável. Seu casamento com Fábio Monteiro havia se desmantelado nos últimos meses. As discussões que antes terminavam com desculpas, agora acabavam com portas batidas e longos, punitivos silêncios. Ela se sentia isolada dentro da própria casa. Júlia tinha vindo ao hospital mais cedo, esperando completar seu check-up pré-natal antes que Fábio voltasse de uma reunião de negócios. Ela não queria lidar com mais uma conversa difícil. Queria apenas proteger seu filho. Enquanto ela abaixava o telefone e exalava, um som agudo e rítmico ecoou pelo corredor. Saltos altos, rápidos, confiantes, quase predatórios. O ritmo dos passos reverberou nas paredes, cortando a atmosfera tranquila. Júlia ergueu os olhos. 2 mulheres se aproximavam da extremidade distante do corredor. Pareciam completamente deslocadas no ambiente médico estéril. A primeira era Isabela Monteiro, irmã mais velha de Fábio. Ela trazia a postura imponente de uma executiva corporativa que esperava que o mundo se curvasse quando ela entrasse em uma sala. Seu casaco sob medida lhe caía perfeitamente. Seus lábios estavam cerrados em uma linha fina de desaprovação. Seus olhos eram frios o suficiente para congelar o mármore sob seus pés. Caminhando ao seu lado estava Malu Costa. Jovem, elegante, linda e inconfundivelmente arrogante. Seu cabelo comprido caía perfeitamente sobre os ombros. Seu vestido caro contrastava fortemente com as vestes simples do staff do hospital. Parecia alguém que desfrutava da atenção que a seguia, especialmente quando essa atenção vinha às custas de outra pessoa,
A garganta de Júlia se apertou. Ela não as esperava. Não estava preparada para isso. Instintivamente, moveu as mãos para cobrir a barriga. Seu pulso acelerou com medo. O corredor, de repente, parecia muito pequeno e muito claro. Isabela parou diante dela, inclinando a cabeça com um olhar de desprezo. "Você ainda pensa que pertence à família Monteiro?" Ela perguntou, a voz cortando o ar como um bisturi. Júlia engoliu em seco. "Por favor, estou aqui para um check-up. Eu não quero problemas." Malu deu um passo à frente com um sorriso zombeteiro. "O bebê não vai consertar nada. Não vai te salvar. Todos sabem disso." Júlia se levantou da cadeira, querendo apenas sair. A tensão era sufocante. "Eu preciso ir", ela sussurrou. Mas Isabela e Malu se moveram, bloqueando sua passagem. A hostilidade em seus rostos a fez sentir um arrepio na espinha. Júlia deu um passo para trás, mas Malu avançou e a empurrou pelo ombro. Não foi um empurrão forte, mas o suficiente para Júlia perder o equilíbrio por um momento. Ela agarrou a barriga, ofegante. "Não banque a delicada", zombou Malu. "Você é apenas patética." Júlia tentou estabilizar a respiração. Olhou ao redor em busca de ajuda. Mas o corredor parecia vazio, exceto por uma enfermeira distante, que ainda não havia notado o confronto. Ela se sentiu encurralada. Isabela recuou um passo, mudou o peso e, num movimento rápido, desferiu um chute em Júlia diretamente no tornozelo, com força e precisão. Júlia gritou, enquanto a dor subia pela perna, tropeçou, seus joelhos cederam e ela caiu com um baque surdo no chão frio. O impacto tirou-lhe o ar dos pulmões. Ela se encolheu instintivamente em torno da barriga. Aterrorizada pelo bebê, uma linha fina de sangue apareceu em sua calça. Espalhou-se rapidamente, manchando o tecido. Júlia sentiu a visão embaçar, enquanto o pânico a invadia. "Meu bebê! Por favor! Ajuda! Alguém! Por favor! Ajude!" Ela implorou, a voz falhando em desespero. Uma jovem enfermeira no final do corredor finalmente se virou. Seus olhos se arregalaram ao ver Júlia caída. Ela correu e gritou: "Doutor! Emergência! Ela está grávida!" Malu deu um passo para trás, sobressaltada. Isabela apenas cruzou os braços, como se nada tivesse acontecido. Sua expressão permaneceu fria e imperturbável. Neste exato momento, Roberto Monteiro, pai de Fábio, dobrou o canto. Ele tinha vindo ao hospital para uma consulta de rotina. O ex-chefe de polícia, que havia servido a cidade por 30 anos, paralisou imediatamente ao contemplar a cena. Sua nora grávida estava no chão, agarrando a barriga, tremendo em agonia. Sangue, medo, caos, e sua própria filha, e uma estranha, pairavam sobre ela. Por um momento, Roberto não conseguiu respirar. Em seguida, seu rosto se contorceu numa fúria tão profunda que o abalou. Suas mãos tremeram enquanto procurava o celular em seu casaco. Sua voz, normalmente calma e autoritária, falhou com emoção crua enquanto discava para os serviços de emergência. 190, ele disse, forçando cada palavra entre os dentes cerrados. "Minha nora está grávida e foi agredida dentro do hospital. Precisamos de ajuda imediatamente." A enfermeira se ajoelhou ao lado de Júlia, tranquilizando-a enquanto chamava por staff adicional. Isabela desviou o olhar, repentinamente desconfortável, sob o olhar ardente de Roberto. Malu recuou mais um passo, sua confiança esvaindo-se rapidamente. O corredor fervilhava de urgência. Passos ecoaram em sua direção. Enfermeiras e médicos se apressaram com equipamentos. O ar se encheu de ordens e instruções médicas. A respiração de Júlia tornou-se superficial, enquanto ela segurava a barriga protetoramente.
Roberto se moveu para o lado dela. Sua voz suavizou-se, mas tremia de medo. Júlia, estou aqui. Você vai ficar bem. Eles vão cuidar de você. Júlia sentiu as lágrimas caírem no chão. Ela não conseguia falar. Só podia segurar a barriga e rezar para que o pequeno coração lá dentro batesse forte. As luzes do hospital piscaram ligeiramente enquanto o caos tomava conta do corredor. A manhã que começou em serena calmaria havia se transformado num momento que mudaria para sempre a vida de todos eles. As portas da emergência se abriram com as enfermeiras, levando Júlia Braga às pressas para dentro. As luzes brancas e brilhantes sobre ela pareciam desfocar em listras enquanto ela lutava para permanecer consciente. Cada respiração parecia superficial. Suas mãos agarravam o abdômen, como se pudesse manter seu bebê seguro lá dentro com pura força de vontade. Seu corpo tremia enquanto a moviam da maca para a cama do hospital. Os monitores ao seu redor apitavam com rápida urgência. Um médico apareceu ao lado dela e imediatamente começou a avaliar sua condição. Ele colocou o monitor fetal na barriga dela e observou a tela com intensidade experiente. O ritmo suave e flutuante do batimento cardíaco do bebê encheu a sala. Estava lá, mas mais fraco do que deveria. Os olhos do médico semicerraram-se com preocupação. Júlia tentou levantar a cabeça, mas o esgotamento a fez recair. O médico inclinou-se. Você precisa se acalmar, Júlia. Seus níveis de estresse estão altos. Muito estresse pode desencadear um parto prematuro. Seu tom era firme, mas suave. Ele ajustou o monitor novamente, enquanto uma enfermeira limpava o suor da testa de Júlia. Júlia tentou inspirar lentamente. Seu peito subiu de forma desigual. Sentiu como se seu mundo inteiro tivesse rachado. Do lado de fora da sala, Roberto Monteiro estava de pé com as mãos cerradas tão fortemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Seu coração batia contra as costelas. Ele revivia a cena que testemunhara há apenas minutos. Sua nora grávida jogada no chão. Sangue se espalhando na calça. Isabela e Malu pairando sobre ela. A imagem gravou-se em sua memória com clareza insuportável. Ele não conseguia parar de tremer. Culpava-se. Se tivesse chegado 1 minuto antes, se a tivesse vigiado mais de perto nos últimos meses, se tivesse lido os sinais do sofrimento dela mais cedo. O auto-reproche o arranhava. Ele caminhava de um lado para o outro em frente à porta da emergência, cada passo carregado de preocupação e culpa. Momentos depois, o som de rádios da polícia ecoou pelo corredor. 2 agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro se aproximaram com determinação. Eles haviam respondido à chamada 190 que Roberto fizera. Um oficial acenou respeitosamente. Senhor, estamos aqui para investigar a agressão relatada. Roberto limpou a garganta e apontou para o corredor atrás dele. Aconteceu bem ali. Muitas pessoas viram. Uma mulher grávida foi chutada. Um segurança do hospital juntou-se a eles. Ele segurava uma prancheta e parecia tenso. Verificamos as filmagens. As câmeras capturaram tudo. Está preservado e pronto para a polícia. Dentro da sala de emergência, Júlia piscou os olhos lentamente. A luz forte sobre ela a fez apertar os olhos. Sentiu-se como se estivesse flutuando entre a consciência e o sono. Sua respiração se estabilizou ligeiramente ao perceber que não estava mais no chão frio do corredor. A sala estava silenciosa, exceto pelo bip rítmico ao seu redor. Ela olhou para a esquerda e viu a cortina translúcida que a separava do resto da ala de emergência. Sentiu-se pequena, frágil, perdida, mas também sentiu algo mais: vergonha. Ela não queria que ninguém pensasse que estava causando problemas. Mesmo agora,
Seu instinto era proteger a família do marido, evitar o confronto, fingir que as coisas não eram tão terríveis quanto pareciam. Mas a dor em seu corpo e o fraco batimento cardíaco de seu filho não nascido a lembraram que fingir tinha um preço. Roberto entrou lentamente na sala. Ele se aproximou de sua cama e sentou-se ao lado dela, em voz baixa e calorosa. Você não está sozinha, Júlia. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com o bebê. Suas palavras quebraram o último pedaço de força que ela vinha mantendo unida. As lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela cobria o rosto com as mãos trêmulas. Ninguém lhe falava com tal carinho há meses. Ninguém estava do lado dela. Ninguém a olhara com preocupação genuína. Ela chorou com a crueza de alguém que vinha guardando tudo por tempo demais. Um policial deu um passo à frente. Ele se aproximou da cama em silêncio e perguntou: Senhora, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o ocorrido, se a senhora se sentir bem o suficiente. Seu tom era suave e respeitoso. Júlia assentiu fracamente. Limpou as lágrimas e tentou se concentrar em suas palavras. Ele perguntou sobre os acontecimentos no corredor e o contato físico que ela sofreu. Ela respondeu com frases curtas e trêmulas. Confirmou o chute. Confirmou a queda. Confirmou o sangue. Sua voz hesitava toda vez que mencionava seu bebê. Quando o oficial terminou as perguntas básicas, os olhos de Júlia desviaram-se para a porta. Uma onda de pavor a invadiu. Fábio vai ficar zangado, ela sussurrou. O medo em sua voz era inconfundível. Ela podia imaginar sua expressão, seu tom, suas acusações. O pensamento revirou seu estômago. Roberto estendeu a mão e apertou a dela. Você se concentra em se recuperar. Eu cuido de todo o resto. Eu prometo. Uma jovem enfermeira entrou e ajustou o soro de Júlia. Ela hesitou por um momento, depois falou em voz baixa. As câmeras de segurança gravaram todo o incidente. As imagens são claras. A senhora não precisa ter medo de ser culpada. Júlia fechou os olhos. Sua mente divagou para lembranças que ela desejava poder esquecer. Vezes em que foi desprezada. Vezes em que tentou falar, mas foi silenciada. Vezes em que chorou sozinha, sem que ninguém percebesse. Os eventos daquela manhã não foram um momento isolado. Eles eram parte de um padrão que ela havia ignorado, porque acreditava que amor significava lealdade a qualquer custo. Mas desta vez era diferente. A vida do seu bebê estava em risco. A compreensão a atingiu com força esmagadora. Ela sentiu o peito apertar. Ela sussurrou, mal audível: tudo está desmoronando. A verdade era amarga em sua língua. Ela não podia mais negar. Lembrou-se da crueldade que havia sofrido. Os olhares frios, os comentários dolorosos, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas enquanto estava ali, ouvindo o bip constante do monitor fetal, sentiu algo mudar dentro de si. Não era só sobre ela. A pequena vida que carregava dependia de sua força. Ela não podia mais se esconder atrás do medo. Abriu os olhos e encarou o teto. As lágrimas escorreram por suas bochechas enquanto ela sussurrava uma única frase que vinha do lugar mais profundo de seu coração. Você tem que viver. Você tem que sobreviver. Eu vou te proteger. Seus dedos se curvaram fracamente contra a barriga enquanto ela fazia esse voto silencioso. As sombras da dor que ela havia suportado ainda a cercavam. Mas uma fraca faísca de determinação acendeu. Algo havia mudado, e não havia como voltar atrás. O suave bip do monitor fetal encheu a sala de recuperação enquanto Júlia Braga descansava reclinada na cama elevada do hospital. Seu corpo ainda doía da queda, e sua mente oscilava entre o medo e a exaustão. Ela tentou respirar lentamente,
mas cada inalação parecia mais pesada que a anterior. A porta se abriu com um clique. Ela ergueu os olhos, esperando uma enfermeira ou um rosto gentil. Em vez disso, viu o marido. Fábio Monteiro entrou na sala vestindo um terno azul marinho, sob medida, que parecia mais adequado a uma sala de reuniões do que a um hospital. Sua gravata estava perfeita. Seus sapatos estavam polidos. Sua expressão era indecifrável. Ele avançou com uma confiança lenta e calculada que fez o estômago de Júlia apertar. Ele parou no pé da cama. "Como você está?" ele perguntou. A pergunta soou educada, mas havia uma distância em sua voz. Ele não a tocou. Não estendeu a mão para ela. Nem sequer se aproximou. Júlia engoliu em seco, lutando contra a secura na garganta. "Por que Isabela e Malu fizeram isso comigo?" ela perguntou. Sua voz tremia com confusão e dor. Ela precisava de uma resposta. Precisava que o marido a defendesse. A mandíbula de Fábio apertou ligeiramente. "Foi um mal-entendido", ele disse. "Você não deveria transformar isso em algo maior do que é." Júlia o encarou, atônita. "Um mal-entendido? Eu fui chutada. Eu caí. Havia sangue. Nosso bebê estava em risco." Ele desviou o olhar por um momento, como se as palavras dela fossem um inconveniente. "Você não pode apresentar queixa", ele disse. "Esta situação vai prejudicar a reputação da família. Minha mãe já está estressada e a imprensa está de olho em tudo o que nossa família faz." A dor encheu o peito de Júlia como gelo. "Você se preocupa com reputação enquanto eu quase perdi nosso filho." Fábio não respondeu. Em vez disso, uma fraca vibração veio do bolso. Ele pegou o celular e olhou a tela antes de guardá-lo novamente. Mas naquele breve segundo, Júlia viu uma prévia de uma mensagem. "Malu. É melhor ela manter a boca fechada." A respiração de Júlia congelou. As palavras queimaram em sua mente. Ela olhou para Fábio, os olhos arregalados de incredulidade. "Ela te enviou essa mensagem. Por que ela está me dizendo o que eu deveria fazer?" A fachada de calma de Fábio ruiu pela primeira vez. Uma sombra de irritação cruzou seu rosto. "Não é o que você pensa. Não comece a inventar coisas." Malu só estava reagindo a um momento estressante. Júlia sentiu seu coração afundar mais do que em qualquer outro momento de seu casamento. Ela sussurrou. "Você está do lado delas." Fábio se aproximou, mas o movimento pareceu mais pressão do que consolo. "Júlia, você não pode exagerar isso. Tudo o que construímos depende de como lidamos com a percepção pública." As palavras a apunhalaram. Tudo o que construímos soava como se ela fosse um acessório para a imagem dele, não uma parceira em sua vida. Ele exalou bruscamente. "Por favor, não piore isso. Agora não. Pela família." Ele acrescentou, quase implorando. Mas para Júlia, a frase parecia uma corrente pesada apertando seu peito. Que família? A que permitiu que sua irmã a atacasse. A que permitiu que Malu ficasse de pé sobre ela enquanto ela sangrava. A que não se importou se o bebê dela vivia ou morria. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente. 2 policiais entraram na sala. Fábio ajeitou o paletó imediatamente, como se estivesse se preparando para dar um discurso em vez de responder a perguntas sobre uma agressão. "Senhor Monteiro", disse o oficial comandante, "precisamos fazer algumas perguntas sobre o incidente no corredor." Fábio assentiu, mas forçou um sorriso educado que não alcançava seus olhos. "Claro, oficial. Estou feliz em cooperar." Eles pediram que ele contasse o ocorrido. Ele não hesitou. "Júlia escorregou", ele disse. "O chão provavelmente estava molhado. Ela tem estado sob muito estresse ultimamente, então pode ter perdido o equilíbrio." A cabeça de Júlia virou-se bruscamente para ele. "Eu não escorreguei", ela disse, a voz trêmula, mas firme. "Eu fui chutada."
Você viu o hematoma se formar? Fábio evitou o contato visual. Você deve estar confusa, ele disse em voz baixa. Quedas podem parecer mais dramáticas do que são. Os oficiais trocaram olhares. Júlia encarou o marido, seu coração se partindo em pedaços. O homem à sua frente não era mais a pessoa com quem ela pensava ter se casado. Suas palavras eram frias, suas mentiras eram deliberadas, e sua lealdade não era a dela. Um movimento fora da porta chamou a atenção. Pela pequena janela, Júlia viu Malu caminhando lentamente pelo corredor. Ela segurava o celular na mão e um sorriso de presunção no rosto. Ela parou o tempo suficiente para dar uma olhada dentro da sala. A satisfação em sua expressão gelou o sangue de Júlia. Um momento depois, Isabela apareceu. Ela usava óculos escuros, apesar de as luzes do corredor serem brilhantes. Ela os baixou pela ponte do nariz, oferecendo a Júlia um olhar de pura indiferença. Não havia vergonha, culpa ou remorso. Algo dentro de Júlia se quebrou. Roberto Monteiro, que estava em silêncio no canto da sala, de repente ficou em pé. Sua voz trovejou pelo espaço. Basta! Sua mão bateu na pequena mesa ao lado dele, assustando a todos. Os oficiais se viraram para ele. Júlia estremeceu ligeiramente. Fábio enrijeceu. Roberto apontou para Fábio. A raiva tremia em sua voz. Ele viu a mensagem. Ele ouviu o que aconteceu. Ela não escorregou. Minha nora foi atacada. E você? Ele acrescentou, encarando Fábio. Está mentindo para protegê-las. O rosto de Fábio ficou vermelho. Pai, você não entende a situação completa. Roberto se aproximou. Eu entendo perfeitamente. E a polícia precisa da verdade. Ele se virou para os agentes. Quero que peguem a mensagem no telefone dele. É prova. Malu a ameaçou. Os agentes assentiram e fizeram anotações. Fábio apertou a mandíbula. Seus olhos escureceram. Ele se inclinou em direção a Júlia. Volte para casa, ele disse. Vamos resolver isso em silêncio. Júlia olhou para ele com uma firmeza que não sentira antes. O silêncio pairou entre eles. Sem lágrimas, sem medo, apenas clareza. Ela o viu pelo que ele realmente era. Ela não respondeu, não acenou, não se moveu em direção a ele. Seu silêncio foi mais alto do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito. E naquele silêncio, sua decepção se endureceu em algo mais forte. Determinação. A luz da tarde filtrava-se suavemente pelas persianas da sala de recuperação privada, enquanto Roberto Monteiro guiava Júlia Braga para dentro. As enfermeiras garantiram que o quarto estivesse silencioso e isolado do corredor principal. Roberto fechou a porta atrás deles e checou a tranca 2 vezes. Suas mãos ainda tremiam pelo que ele havia testemunhado antes, mas sua voz permaneceu firme pelo bem de Júlia. Você está segura aqui, ele disse suavemente. Ninguém vai chegar perto de você. Júlia se deitou cuidadosamente na cama do hospital. Ela ainda estava pálida de choque, e sua respiração vinha em golfadas superficiais. Suas mãos moveram-se instintivamente para a barriga, protegendo a pequena vida que crescia dentro dela. Obrigada, ela sussurrou. Sua voz era pequena, mas carregava todo o medo que ela sentia. Roberto colocou a mão no bolso do casaco e pegou o celular. Estou ligando para alguém que pode nos ajudar. Ele discou um número familiar. Em segundos, uma voz firme respondeu. Roberto, o que está acontecendo? Ele exalou lentamente. Sandra, eu preciso de você no Hospital da Providência. É sério. Sandra Ribeiro, uma advogada de 60 anos com décadas de experiência em tribunais, chegou tão rápido quanto o trânsito permitiu. Ela entrou na sala com calma autoridade. Seus cabelos grisalhos estavam presos de forma organizada, e seus olhos afiados
escrutinavam cada detalhe enquanto ela se aproximava de Júlia. Ela apertou a mão de Roberto com o aperto de alguém que havia enfrentado zonas de guerra e tribunais com igual bravura. De fato, ela havia servido ao lado de Roberto durante seus anos militares, e o vínculo deles nunca havia desaparecido. Sandra revisou o relatório do hospital primeiro, folheando as páginas com eficiência prática. Então Roberto entregou a ela as imagens de segurança que os agentes haviam copiado em um tablet. Ela assistiu a cena se desenrolar. O confronto, o empurrão, o chute. Júlia caindo no chão, o sangue, o sorriso de escárnio de Malu. Isabela parada, imperturbável. A expressão de Sandra endureceu. Ela colocou o tablet de lado e olhou para Júlia com profunda seriedade. Isso não é apenas violência doméstica. Isso é um crime. Um crime violento cometido contra uma mulher grávida. Você entende isso? Júlia sentiu a garganta se fechar. Cobriu o rosto e as lágrimas escorreram por entre os dedos. Era a primeira vez que alguém dizia isso abertamente. A primeira vez que alguém chamava o ato pelo que ele realmente era. Sandra se aproximou e colocou uma mão gentil no ombro de Júlia. Você tem carregado essa dor sozinha por tempo demais. Você não está mais sozinha. Roberto parou ao lado da cama. Sua voz estava rouca, mas firme. Eu prometo, eu vou proteger você e o bebê com tudo o que eu tenho. Antes que Júlia pudesse responder, um agente bateu e entrou na sala. Ele segurava uma prancheta. Senhora Braga, precisamos que a senhora escreva uma declaração oficial sobre o ataque. Se a senhora se sentir bem o suficiente. As mãos de Júlia tremeram enquanto o agente lhe entregava uma caneta. O papel parecia impossivelmente brilhante sob a iluminação da sala. Ela inspirou profundamente e forçou os dedos a pararem de tremer. Por um momento, ela hesitou, mas Roberto se aproximou. Você consegue, ele disse suavemente. Júlia assentiu e começou a escrever. A lembrança do chute, o medo, o sangue, tudo voltou com clareza dolorosa. Suas lágrimas caíram na página, mas ela continuou escrevendo até terminar. Ela entregou o documento de volta com uma respiração trêmula. Pouco depois, a enfermeira-chefe entrou na sala, segurando um prontuário médico. Eu quero atualizá-los, ela disse gentilmente. O bebê sofreu algum estresse com o impacto, mas o batimento cardíaco está estável agora. O trauma causou um choque em seu sistema, mas ele está ficando mais forte. Júlia levou a mão ao peito. O alívio a inundou em ondas lentas e quentes. Sandra se aproximou novamente. Júlia, eu a aconselho veementemente a se separar de Fábio por enquanto. Sua segurança e a segurança de seu filho estão em risco. Júlia paralisou. A ideia de deixar o marido parecia esmagadora. Ele vai ficar zangado, ela sussurrou. Roberto interveio imediatamente. Você vem comigo para a fazenda da família. É tranquila, segura, privada. Você estará protegida a todo momento. Seu tom não deu margem para discussão. Você não vai voltar para aquela casa. Os olhos de Júlia se encheram de medo. E se eles vierem atrás de mim? E se Fábio tentar me encontrar? Sandra respondeu calmamente. Você terá uma medida protetiva. Eles não poderão se aproximar de você sem enfrentar acusações criminais. Você estará legalmente protegida. Roberto assentiu. Eles cruzaram uma linha. Eles feriram uma mulher grávida. A lei está do seu lado agora. Júlia olhou de Sandra para Roberto. Pela primeira vez desde o ataque, ela sentiu algo que pensava ter perdido. Esperança. Era pequena, frágil, mas brilhava nos cantos de sua visão como um nascer do sol distante. Roberto não perdeu tempo. Ele foi até a pequena escrivaninha na sala
e carregou as imagens de vídeo do hospital para o banco de dados legal oficial usado pelas autoridades. Ele apresentou um relatório completo com carimbos de tempo, depoimentos de testemunhas e os achados médicos de emergência. Minutos depois, vários agentes e detetives revisaram as imagens no corredor. Seus rostos se tensaram com indignação. Um detetive murmurou: "Isso é inacreditável. Eles fizeram isso em um hospital." Sandra estava por perto, observando com os braços cruzados. "Certifiquem-se de que essa filmagem seja preservada", ela lhes disse. "Não haverá chance de adulteração." Assim que os oficiais confirmaram que tudo estava salvo, Sandra se voltou para Júlia. "A partir deste momento vou começar a coletar todos os documentos financeiros associados à família Monteiro. Vou revisar os ativos deles, as comunicações e qualquer outra coisa que possa ajudar o seu caso." Júlia assentiu, embora sua voz tremesse. "Obrigada." Enquanto Sandra se preparava para sair da sala, o telefone de Júlia vibrou suavemente. Era seu irmão mais velho. Quando ela atendeu, sua voz quebrou imediatamente. "Júlia, eu soube. Você está bem? Eu sinto muito. Eu deveria ter estado lá." Júlia apertou o telefone contra o ouvido. As lágrimas encheram seus olhos novamente. "Estou segura agora", ela sussurrou. "Roberto e Sandra estão me ajudando." Roberto a observou com compaixão. Ele entendia o peso da dor dela. Ele entendia a solidão em que ela havia vivido. Ele se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Júlia apoiou a mão na barriga. Sua voz era suave, mas cheia de uma nova determinação. "Meu bebê merece uma vida melhor do que esta." Naquele momento, ela soube a verdade. Ela lutaria. Por si mesma. Pelo filho. Pelo futuro que ela quase havia perdido. Na manhã seguinte ao dia em que Júlia foi transferida para a sala de recuperação privada, Sandra Ribeiro sentou-se a uma pequena mesa com seu laptop aberto. Seus dedos digitavam com precisão constante enquanto ela acessava registros públicos, bancos de dados financeiros e arquivos legais. Ela havia lidado com centenas de casos difíceis ao longo de décadas de trabalho, mas a situação da família Monteiro exigia um nível mais alto de atenção. Sandra apertou os olhos para os números que surgiam em sua tela. "Fábio Monteiro tem movido dinheiro", ela murmurou. Roberto Monteiro estava atrás dela, com os braços firmemente cruzados. "O que você quer dizer?" Sandra apontou para uma linha de transações. "Há transferências repetidas entre Fábio e Malu Costa. Estão espaçadas para evitar a detecção. Pequenas o suficiente para parecerem inofensivas. Consistentes o suficiente para revelar intenção." "Aquele desgraçado!" Roberto inclinou-se mais, a raiva crescendo em seu peito. Ele estava pagando ela. Sandra assentiu. "E mais do que isso." Ela clicou em outro arquivo. "Malu vive em um apartamento de luxo no centro. O contrato de aluguel está em nome de Fábio. Ele cobre todas as contas. Utilitários, estacionamento, manutenção. É tudo ele." A mandíbula de Roberto apertou. A traição pulsava através dele. E Júlia não sabia de nada. Sandra balançou a cabeça. Ele se certificou de que ela não soubesse. Ela continuou a vasculhar, até encontrar uma série de documentos que a fizeram recostar-se com descrença. Ele mentiu em seus formulários de declaração financeira. Escondeu ativos ao preparar a papelada após o casamento deles. "Isso é fraude!" Roberto sentiu as mãos se fecharem em punhos. Ele mentiu para ela sobre tudo. Sandra continuou trabalhando. "Tem mais. Isabela tem usado o fundo de caridade da família para compras pessoais, viagens de férias, joias, roupas de designer. Tudo deduzido como despesas de caridade." Ela exalou com frustração. Toda essa família pensa que é intocável. Júlia entrou na sala lentamente,
segurando a barriga enquanto se sentava na cadeira próxima. Ela tinha ouvido parte da conversa e perguntou suavemente: "O que está acontecendo?" Sandra virou o laptop para ela. "Júlia, você precisa ver isso." Ela abriu um arquivo de e-mail tirado do servidor corporativo dos Monteiro. O assunto era simples, mas a mensagem lá dentro fez o coração de Júlia congelar. Fábio havia escrito: "Júlia não será mais um problema." As palavras ficaram borradas enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ela apertou a mão contra o estômago, como se estivesse protegendo seu bebê da crueldade daquelas palavras. "Ele disse isso sobre mim", ela sussurrou. Por que ele diria isso? Roberto se ajoelhou ao lado dela e colocou uma mão firme em seu braço. "Porque ele estava planejando te deixar", ele disse em voz baixa, "e queria garantir que o rompimento não afetasse a reputação dele." Sandra abriu outro documento. Mostrava as anotações privadas de Fábio, que delineavam sua intenção de pedir o divórcio após o nascimento do bebê. "Ele estava se preparando para sair", ela disse. "Ele só precisava que o momento fosse conveniente para ele. Ele precisava de você calada até o bebê chegar. Depois, ele a descartaria." Júlia sentiu algo dentro dela se quebrar. Uma dor mais profunda do que uma lesão física se espalhou lentamente por seu peito. A traição parecia um corte que não pararia de sangrar. "Eu não significava nada para ele", ela sussurrou. Sandra colocou a mão sobre a de Júlia. "Agora você vê as verdadeiras faces deles. Você vê a verdade que eles tentaram esconder, certo?" Júlia enxugou as lágrimas e ergueu o olhar. "Então o ataque não foi aleatório?" "Não", respondeu Sandra. "Aquilo não foi um surto. Aquilo foi um plano para te quebrar, para te intimidar, para te afastar." Roberto estremeceu de fúria. "Eu quero confrontá-los. Quero olhar nos olhos deles e fazê-los responder por isso." Sandra levantou a mão firmemente. "Não. Você não pode." "Ainda não. Se você fizer algo fora da lei, eles vão distorcer a história e usar contra Júlia." Ela fixou o olhar nele. "Faremos isso do jeito certo. Cada passo deve ser legal." Roberto forçou-se a respirar. "Tudo bem, mas eles não vão escapar disso." Sandra assentiu e gesticulou para os oficiais fora da sala. "Precisamos de depoimentos adicionais de testemunhas", ela lhes disse. "Qualquer pessoa que tenha visto o incidente do corredor deve dar uma declaração." Em 1 hora, os policiais começaram a entrevistar o staff do hospital e os pacientes que estiveram presentes naquela manhã. Um homem de meia-idade em uma bata de hospital ficou de pé com as mãos trêmulas enquanto confirmava ter visto Isabela chutar Júlia. "O chute foi deliberado", ele disse. "Não houve nada de acidental nisso." Várias enfermeiras forneceram relatos semelhantes. A evidência ficou mais forte a cada declaração. Em outra parte do hospital, Malu Costa havia se aproximado do advogado da família Monteiro e tentou fazer uma pergunta sutil. "É possível apagar as gravações da câmera?" ela sussurrou. O advogado olhou para ela com descrença. "Absolutamente não. Tentar eliminar provas seria um crime. Nem mencione isso de novo." Malu recuou com o rosto pálido, percebendo que havia exposto seu medo. De volta à sala de recuperação, Sandra atualizou Roberto e Júlia. "A família Monteiro está começando a entrar em pânico", ela disse. "Eles sabem que suas ações não podem ficar escondidas por muito mais tempo." Roberto exalou lentamente. "Que entrem em pânico." Sandra assentiu. A mídia local ouviu rumores. Eles ainda não publicaram nada, mas as perguntas estão se espalhando. A verdade está vindo à tona. Júlia olhou para suas mãos trêmulas. Sentiu o peso de tudo pressionando seus ombros. As mentiras, a traição,
A descoberta de que nunca havia sido parte da família a que pensava ter se juntado. Mas sob a tristeza, algo mais forte começou a surgir. Eu não tenho mais nada a perder, Júlia sussurrou. Ele já tirou tudo de mim. Sandra estudou seu rosto. Então, este é o seu ponto de virada. Os olhos de Júlia se focaram, firmes e ferozes. Eu vou lutar, não apenas por mim, pelo meu bebê. Eles não vão mais controlar minha vida. A resolução em sua voz encheu a sala com uma nova energia. Roberto colocou a mão em seu ombro. Estamos com você, cada passo. Júlia assentiu, sentindo a primeira faísca de força em muito tempo. A escuridão dos dias passados havia-lhe mostrado as profundezas da crueldade. Agora ela entendia o que estava enfrentando. Agora ela sabia o que tinha que fazer. E ela lutaria até o fim. O ar da tarde no escritório de advocacia de Sandra Ribeiro estava excepcionalmente pesado, enquanto ela preparava uma nova pilha de papelada. Júlia Braga sentou-se em uma cadeira próxima, com as mãos apoiadas protetoramente na barriga, enquanto observava Sandra com uma mistura de confiança e nervosismo. Roberto Monteiro estava parado perto da janela, com os braços cruzados, enquanto revisava cada passo do plano. Sandra deslizou um grosso dossiê pela mesa. É a hora, ela disse. Vou protocolar a medida protetiva. Júlia inspirou bruscamente. As palavras pareciam definitivas, necessárias, aterrorizantes. Roberto deu-lhe um aceno tranquilizador. Isso vai manter Fábio longe de você. É a proteção que você e o bebê precisam. Sandra saiu para apresentar os documentos no cartório. Levou menos de 1 hora para o tribunal emitir restrições temporárias, e quando ela voltou, entregou uma cópia a Júlia. Você está legalmente protegida agora. Se ele tentar contatá-la ou se aproximar, ele enfrentará consequências criminais. Mas Fábio Monteiro não aceitava limites. Minutos após saber da medida protetiva, ele ligou para o celular de Júlia. Repetidas vezes. O nome dele piscava na tela. Júlia hesitou, mas o medo a impediu de atender. A chamada seguinte foi uma mensagem de voz. Júlia apertou play, e a voz de Fábio ecoou com uma raiva mal contida. Eu não posso acreditar que você fez isso. Você acha que pode me fazer de bobo? Você acha que pode destruir minha vida? Se você me pressionar, Júlia, você vai se arrepender. As mãos dela tremeram ao terminar a mensagem. O rosto de Roberto endureceu. Me dê o telefone. Ela o entregou, e imediatamente ele começou a gravar cada nova mensagem de voz e chamada. Essas ameaças serão provas. Deixe-o falar. Ele está cavando a própria cova. À medida que o dia avançava, a história começou a circular na mídia local. Um repórter do Canal 9 Notícias contatou o escritório de Sandra solicitando detalhes sobre a agressão no Hospital da Providência. No início, Sandra se recusou a falar, mas notou a pressão aumentando online. Os jornalistas estavam investigando a família Monteiro. Hashtags estavam em alta. As pessoas queriam respostas. Enquanto isso, Malu Costa estava em parafuso. Ela nunca havia enfrentado o escrutínio público antes. Seus colegas de trabalho encontraram seu nome listado nos primeiros noticiários, e a história se espalhou rapidamente. Ela andava de um lado para o outro em seu apartamento. Sua voz tremia enquanto ligava para uma amiga. Se eu for exposta, vou perder tudo. Meu emprego, minha reputação, meu futuro. Mas o medo não deteve Isabela Monteiro. Ela se reuniu com um advogado caro, especializado em táticas de defesa agressivas. Isabela recostou-se na cadeira de couro enquanto falava. Eu quero que você persiga Júlia. Destrua as alegações dela. Faça parecer que ela planejou isso. O advogado assentiu lentamente.
Podemos argumentar que o ângulo da câmera não mostra a imagem completa. Sandra esperava por isso. Quando ela soube que a equipe jurídica de Fábio pretendia contestar as imagens, ela imediatamente elaborou uma moção. Precisamos do arquivo original, ela disse ao escrivão. Não uma cópia, não um clipe. A gravação original do servidor. Enquanto Sandra construía seu caso, Fábio tentou algo muito mais imprudente. Ele acessou o servidor da empresa de seu escritório e tentou excluir o backup do vídeo que mostrava a Isabela chutando Júlia. Ele navegou até a pasta de registros do hospital. Seus dedos pairaram sobre o botão de exclusão. Ele pressionou, mas o sistema registrou cada ação. A tentativa acionou um alerta cibernético. Uma trilha digital se formou instantaneamente. Na manhã seguinte, o FBI havia contatado o hospital. A agência revisou a atividade de Fábio e a classificou como manipulação intencional de provas. 2 agentes especiais visitaram o prédio corporativo dos Monteiro. Sua presença causou caos entre os funcionários. Malu ouviu a notícia e entrou em pânico. Ela fugiu do estacionamento do hospital, a bolsa tremendo em suas mãos. Eu não posso ficar aqui, ela sussurrou para si mesma. A polícia virá atrás de mim em seguida. Mais tarde, naquela tarde, Isabela ligou para Fábio furiosa. Júlia não ouviu nada disso, mas Sandra transmitiu o conteúdo. Isabela havia gritado ao telefone. Júlia está destruindo nossa família. Se ela continuar com isso, tudo o que seu pai construiu vai desmoronar. Mas algo inesperado aconteceu. O apoio público mudou. Em vez de ficar do lado de Fábio ou Isabela, a comunidade se uniu em apoio a Júlia. Comentários inundaram os sites de notícias. As pessoas exigiam justiça para a mulher grávida que havia sido agredida. Mulheres que sobreviveram à violência doméstica compartilharam suas próprias histórias. Sandra sabia que o momento estava crescendo, mas Roberto sentiu algo mais profundo. Ele sentiu responsabilidade. Ele solicitou uma reunião com o Canal 9 Notícias. Quando as câmeras ligaram, Roberto falou lenta e firmemente. A violência contra uma mulher grávida é inaceitável. Minha nora merece justiça. Quem a fere, fere uma criança inocente. A entrevista foi ao ar naquela noite. Ela se espalhou rapidamente pelas redes sociais e acumulou dezenas de milhares de visualizações. Fábio assistiu do seu escritório com crescente medo. Sua imagem pública, cuidadosamente elaborada, estava desmoronando. Sandra viu esse medo e avançou. Ela expandiu o dossiê do caso, abrindo novas pastas cheias de cronogramas, capturas de tela, extratos financeiros e gravações. Em seu escritório, ela conectou seu laptop a um monitor grande. As imagens foram reproduzidas na tela. O chute, a queda, o sangue, o olhar frio de Isabela. Malu recuando com um sorriso de escárnio. Naquela mesma noite, a equipe digital do hospital restaurou com sucesso a gravação mestra não editada. Eles confirmaram sua autenticidade e a prepararam para entrega oficial aos investigadores. Enquanto Júlia estava sentada em silêncio na sala de recuperação da fazenda, 2 oficiais da Divisão Tática Estadual chegaram para coletar a nova evidência de Sandra. Eles assinaram a papelada, carregaram os arquivos em contêineres seguros e deram a Júlia um aceno de respeito antes de partir. O caso havia se movido muito além da jurisdição local agora. Júlia colocou as mãos sobre a barriga e sentiu algo suave. O batimento cardíaco do bebê estava mais forte. O suave tamborilar era constante e tranquilizador. O monitor ao seu lado confirmou a estabilidade. Ela fechou os olhos, o alívio suavizando sua expressão. Ela sussurrou suavemente. Meu amor, eu vou te proteger. A guerra silenciosa havia começado, e ela não desistiria.
Júlia Braga acordou cedo em uma manhã fria na fazenda da família Monteiro, sentindo uma nova e estranha força em seus músculos e em seu espírito. Por dias, ela havia descansado, se curado e respirado através do medo que uma vez a controlara. Mas agora, enquanto a luz do sol se abria pela janela do celeiro e se derramava no chão de madeira, ela percebeu que não era mais a mulher frágil que havia sido chutada em um corredor de hospital. Ela havia sobrevivido. Mais do que isso, ela havia despertado. Seu bebê se moveu suavemente sob sua palma, e ela sussurrou: "Nós ainda estamos aqui." Sandra Ribeiro chegou logo após o café da manhã, carregando uma maleta cheia de anotações e um laptop sob o braço. Ela colocou tudo na mesa da cozinha e fez sinal para Júlia se sentar. "Hoje começamos a prepará-la", disse Sandra. "Você falará com promotores, jornalistas e talvez até com o tribunal. Você precisa saber como se manter firme." Júlia ouviu atentamente enquanto Sandra a instruía sobre como manter a calma sob pressão. Como respirar uniformemente. Como responder a perguntas difíceis com clareza e confiança. Como manter sua voz firme, mesmo ao descrever lembranças dolorosas. Mais tarde, naquele dia, Júlia sentou-se em frente a um jornalista que havia viajado de São Paulo depois de saber do caso. O repórter pressionou o botão de gravar e inclinou-se para a frente. "Pode nos contar o que aconteceu?" Júlia não se intimidou. Ela descreveu o ataque, o medo, o sangue. Ela falou lentamente, com as mãos cruzadas sobre a barriga, sua voz suave, mas inquebrantável. Sua coragem cativou a câmera. Sua honestidade atingiu milhares. Em 24 horas, brasileiros de todo o país começaram a expressar apoio. Fóruns online, páginas de redes sociais e programas de rádio discutiam a história da professora grávida que havia sido agredida pelos próprios parentes do marido. Mulheres que sobreviveram a traumas semelhantes escreveram mensagens de solidariedade. Homens condenaram a violência e exigiram justiça. Igrejas, grupos de pais e líderes comunitários ofereceram orações e encorajamento. A nação foi tocada por sua resiliência. Fábio Monteiro assistiu a uma das transmissões de seu escritório. Quando Júlia apareceu na tela, calma, corajosa e digna, algo dentro dele se quebrou. Seu rosto se contorceu de frustração. "Ela está arruinando tudo", ele sibilou. Ele socou o punho na mesa, fazendo uma pilha de papéis voar. A raiva que surgia nele era incontrolável. Ele andou pela sala, murmurando, furioso por Júlia ter se recusado a ficar em silêncio. Enquanto isso, Isabela Monteiro perdeu a compostura na frente de sua equipe no escritório de caridade. Uma voluntária deixou cair uma pilha de pastas e Isabela explodiu. "Você sabe com o que estou lidando?" ela gritou. "Você tem alguma ideia do que isso está fazendo com o nosso sobrenome?" Ela ignorou as expressões assustadas ao redor e saiu furiosa da sala, batendo a porta atrás de si. Do outro lado da cidade, Malu Costa sentou-se em seu apartamento olhando para o próprio reflexo. Ela parecia exausta, pálida, perdida. Ela se perguntou se deveria cooperar com a polícia para se salvar. A ideia de um acordo a assombrava. Ela mordeu o lábio nervosamente e sussurrou: "Talvez eu deva falar com eles. Talvez seja a única saída." De volta à fazenda, Júlia organizou seus documentos pré-natais na mesa da cozinha. Ultrassons, anotações médicas, relatórios hospitalares. Ela alisou cada página cuidadosamente. Organizá-los parecia recuperar uma parte de sua vida. Não era apenas papelada. Era uma declaração de que seu filho estaria protegido, não importa o que viesse a seguir. Roberto Monteiro entrou na sala em silêncio, segurando um caderno cheio de pontos-chave. "Estou preparando uma declaração", ele disse, enquanto se sentava na frente dela.
As pessoas merecem saber a verdade, e eu não vou deixar ninguém distorcer a história. Sua voz carregava a convicção firme de um homem que passou a vida defendendo os outros. Ele olhou para Júlia com carinho. Você não está sozinha. Júlia absorveu cada palavra. Algo mudou dentro dela. Ela começou a acreditar que não era mais uma vítima. Ela estava se tornando a defensora, a protetora, aquela que ficaria entre seu bebê e a crueldade do mundo. Talvez eu seja mais forte do que pensava, ela disse em voz baixa. Mais tarde naquela noite, ela sentou-se na escrivaninha de seu quarto e escreveu uma carta endereçada ao filho não nascido. Eu quero que você cresça conhecendo a coragem, ela escreveu. Eu quero que você saiba que sua mãe lutou por você, que o amor é mais forte que o medo. Suas lágrimas caíram suavemente na página, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de resolução. A advogada Sandra revisou as evidências mais uma vez e preparou os arquivos para o tribunal. Ela examinou capturas de tela, registros de transações, e-mails e a filmagem restaurada do hospital. Estamos prontas para tornar isso público, ela disse a Roberto. Tudo será exposto em breve. A equipe digital do hospital reproduziu o vídeo novamente, quadro a quadro. Revelou a verdade completa. O chute, a queda de Júlia, o choque em seu rosto. E o momento inconfundível em que Malu sorriu com satisfação. Aquele pequeno sorriso cruel mudou tudo. Provou a intenção. Capturou a crueldade que nenhum advogado poderia negar. Os detetives continuaram procurando pelo terceiro paciente testemunha. E ao meio-dia, o encontraram. Um homem calmo que estava esperando por uma consulta de ressonância magnética. Quando ele finalmente atendeu ao telefone, ele confirmou o que eles precisavam. Eu vi o chute, ele disse. Eu vi tudo. Seu testemunho solidificou o caso. Júlia parou perto da janela, observando as nuvens passarem no céu. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou. Você merece ver uma mãe que luta. Era a primeira vez que ela aceitava plenamente seu novo propósito. O medo que antes a havia mantido para baixo havia desaparecido. Em seu lugar, ardia uma determinação feroz. Os repórteres começaram a usar o mesmo título em várias redes. O escândalo Monteiro. A história de Júlia se tornou o foco nacional. Os comentaristas analisaram as evidências. Defensores de mulheres grávidas falaram em seu nome. A narrativa mudou rapidamente da influência da família Monteiro para a bravura de Júlia. Fábio tentou desesperadamente controlar a opinião pública. Ele contratou um consultor de mídia. Tentou emitir comunicados negando irregularidades. Nada disso funcionou. Cada tentativa falhou. Cada negação parecia uma mentira. Sua credibilidade se desintegrava a cada hora. Júlia não tremia mais ao enfrentar câmeras ou perguntas. Quando um repórter perguntou como ela se sentia sobre a família Monteiro, ela olhou diretamente para a câmera e disse com calma certeza: Eu não pertenço mais a essa família. O clipe viralizou. Do outro lado da cidade, Fábio Monteiro assistiu em completo silêncio. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração parou. Pela primeira vez, desde que o escândalo começou. Ele não falou. Não ficou furioso. Não atacou. Ele apenas ficou ali, congelado. O vento do lado de fora da casa geminada de Fábio Monteiro, no Rio de Janeiro, agitava as janelas enquanto a meia-noite se aproximava. Mas o frio no ar não era nada comparado ao medo que agarrava as 3 pessoas lá dentro. Fábio andava de um lado para o outro na sala de estar com energia frenética. A tela de seu celular brilhava com uma mensagem de uma fonte privada dentro do departamento de polícia. As palavras eram claras.
Todos vocês serão intimados para interrogatório às 9 da manhã. Seu rosto empalideceu. Ele atirou o celular contra as almofadas do sofá e gritou: "Se ficarmos aqui, estamos acabados!" Malu Costa encolheu-se com o som de sua voz. Ela estava sentada à mesa da sala de jantar, agarrando sua bolsa como um escudo. Suas mãos tremiam tanto que seus anéis batiam uns nos outros. "O que fazemos?" Ela sussurrou. Sua voz falhou. Ela se sentia encurralada. Sentia-se condenada. Isabela Monteiro estava parada perto da janela, olhando para a rua escura lá embaixo. Ela apertou a mão contra a testa. Seu coração batia forte no peito. "Eles não estão apenas nos chamando para perguntas", ela disse em voz baixa. "Eles estão vindo atrás de nós." Ela fechou as cortinas bruscamente. "Precisamos sair esta noite. Não podemos esperar até de manhã." Fábio correu para o laptop e abriu um site de reserva de voos. Seus dedos se moviam tão rápido que tremiam. "México", ele disse. "Vamos ficar lá até as coisas se acalmarem, quando a imprensa esquecer, quando a polícia parar de investigar." Malu sentiu a respiração ficar superficial enquanto vasculhava a bolsa em busca de seu passaporte. Suas palmas estavam suadas. Ela deixou o passaporte cair 2 vezes antes de agarrá-lo firmemente. "Você tem certeza de que vamos conseguir?" Ela perguntou. "Eles estarão nos vigiando. Estarão esperando." "Não há escolha", Fábio estalou. "Nós vamos agora. Peguem tudo o que precisam. Apenas o essencial." Eles se moviam como sombras frenéticas pela casa. Malas eram arrastadas pelos pisos de madeira. Zíperes abriam e fechavam. Roupas eram enfiadas sem dobrar. Malu quase tropeçou nos próprios sapatos ao subir as escadas. Isabela levantou uma mala pesada e praguejou baixinho. Era a primeira vez que ela fazia as malas com medo. Ela sempre foi a que estava no controle. Agora, ela estava fugindo por sua liberdade. Eles deixaram as luzes acesas por toda parte, enquanto se moviam rapidamente de sala em sala. Ninguém se incomodou em desligar nada. A casa parecia abandonada e caótica. Isabela pegou óculos escuros e os colocou, embora ainda fosse noite. Ela não conseguia afastar a sensação de que alguém estava observando de cada janela, cada porta, cada palmo de escuridão. Malu apertou sua passagem aérea enquanto se dirigiam para a porta dos fundos. O ar noturno atingiu seu rosto como gelo. Ela tropeçou, deixando a passagem cair no chão. Ela se apressou para pegá-la com dedos trêmulos. Fábio agarrou seu braço bruscamente e sibilou. "Acalme-se, não temos tempo." Eles chegaram ao táxi que Fábio havia organizado. O motorista parecia confuso com o pânico deles, mas não disse nada. Ele carregou as malas deles e acelerou. Dentro do carro, ninguém falou. O único som era a respiração ofegante de Malu e o zumbido suave dos pneus na estrada. Cada carro de polícia que passava os fazia sobressaltar. Cada cruzamento parecia uma armadilha. Enquanto isso, um comboio de veículos policiais se aproximou da residência Monteiro, do lado oposto do bairro. Agentes saíram com mandados de busca em mãos. Eles esperavam encontrar 3 suspeitos dormindo ou desprevenidos. Eles cercaram a casa, bateram na porta com força. Quando ninguém respondeu, arrombaram-na para abrir. Lanternas varreram os quartos vazios. Malas estavam faltando. Roupas jogadas por toda parte. Sinais de pânico. Os agentes trocaram olhares sombrios. "Eles fugiram", disse um. O oficial comandante pegou seu rádio. "Precisamos de um alerta imediato. Eles escaparam. Iniciem o boletim nacional." Em questão de minutos, as redes de notícias em todo o Brasil mostravam a mesma mensagem. Procurados para interrogatório por agressão à mulher grávida. Não se aproximar.
Fotografias de Fábio, Isabela e Malu apareceram em todas as principais redes. As mídias sociais explodiram com atualizações. Os aeroportos reforçaram a segurança. As rodoviárias foram vigiadas. Os agentes da patrulha rodoviária foram colocados em alerta. No aeroporto internacional do Galeão, os 3 fugitivos tentaram se misturar à multidão da manhã. Eles usavam chapéus e óculos escuros, mas seu comportamento os denunciava. Isabela parecia tensa e rígida. Fábio continuava olhando por cima do ombro. As pernas de Malu tremiam tanto que ela mal conseguia andar. No balcão de check-in, a funcionária da companhia aérea digitou seus nomes. Seu sorriso desapareceu quando 3 alertas vermelhos apareceram em sua tela. Ela desviou o olhar cautelosamente para os agentes de segurança posicionados por perto. Ela acenou sutilmente. Os agentes responderam imediatamente. O aeroporto entrou em caos quando a polícia formou um perímetro ao redor deles. Fábio tentou recuar, mas um agente avançou e agarrou seu braço. Outro agente disparou um tiro de advertência para o ar. O som ecoou por todo o terminal. Viajantes gritaram e se dispersaram. Malas caíram. Uma criança chorou. Malu caiu de joelhos e implorou: por favor, não me prendam!" Isabela foi empurrada de bruços contra o chão frio, enquanto seus óculos escuros escorregavam. Algemas se fecharam com um clique. O rosto de Fábio se chocou contra a parede, enquanto os agentes imobilizavam seus braços por trás. Ele gemeu de dor. Malu soluçou incontrolavelmente enquanto era puxada para ficar de pé. Isabela tentou protestar, mas um oficial a silenciou com uma ordem. Eles foram forçados a entrar em veículos separados e levados para a delegacia. Lá, o interrogatório começou. Horas se passaram. As luzes fluorescentes severas expuseram cada mentira, cada desculpa, cada ato de crueldade que eles tentaram negar. Eles ficaram exaustos com o interrogatório. Suas vozes se esvaíram. Sua confiança desmoronou. Mais tarde naquela noite, eles foram transferidos para celas de detenção, onde outros detentos os observavam com olhos frios e reprovadores. A notícia já havia se espalhado. Todos sabiam quem eles eram. Todos sabiam o que haviam feito a uma mulher grávida. Quando Fábio entrou no bloco de celas, um grupo de detentos avançou. "Então você é o cara que bateu em mulher grávida", rosnou um homem. Fábio tentou recuar, mas não havia para onde ir. Os detentos o empurraram contra as grades e o socaram nas costelas. Ele ofegou por ar, segurando o estômago enquanto a dor o atravessava. Isabela gritou quando outro detento puxou seu cabelo. Malu encolheu-se em um canto, protegendo o rosto. Ao final da noite, os 3 vilões estavam machucados, trêmulos e humilhados. Sua fuga havia falhado. Seu poder havia desaparecido. Sua arrogância havia sido estilhaçada. Fábio levou a mão ao maxilar inchado e sussurrou para si mesmo em agonia: "Acabou. Tudo acabou." A manhã da primeira audiência chegou com uma gravidade incomum no ar, do lado de fora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Policiais estavam ombro a ombro nos degraus do tribunal, formando um perímetro de segurança, enquanto repórteres se aglomeravam atrás de barricadas de metal. As luzes de suas câmeras piscavam como estrelas inquietas, e cada microfone apontava para a entrada. A pressão pública sobre o sistema de justiça era intensa. Este não era um julgamento comum. Este era o caso que toda a nação esperava ver desenrolar. Júlia Braga saiu do carro lentamente, com a mão apoiada protetoramente em sua barriga de 7 meses de gravidez. Sua postura era firme. Seus olhos estavam claros.
Ela usava um vestido de gestante azul marinho simples, que enfatizava sua força em vez de seu medo. Roberto Monteiro caminhava ao lado dela, agindo como um escudo silencioso, enquanto Sandra Ribeiro segurava um grosso dossiê de provas em uma das mãos. O clique das câmeras explodiu no momento em que se aproximaram da entrada do tribunal. "Júlia, você está pronta para hoje?" gritou um repórter. Júlia não respondeu, mas a determinação em sua expressão respondeu por ela. Dentro do tribunal, a atmosfera mudou do caos para um silêncio tenso. Oficiais de justiça se moviam rapidamente, preparando-se para uma das audiências mais esperadas da memória recente. Momentos depois, o som de passos pesados ecoou enquanto os réus eram escoltados da área de detenção. Fábio Monteiro, antes impecável e arrogante, agora parecia machucado e inchado devido à surra que sofreu na prisão. Seu terno pendia de seu corpo desajeitadamente, e seus olhos se moviam nervosamente pela sala. Isabela o seguiu, usando óculos de sol oversized, que não conseguiam esconder o hematoma ao longo de sua maçã do rosto. Malu Costa, tremendo da cabeça aos pés, abraçava-se enquanto se arrastava para dentro. Toda a sala do tribunal irrompeu em sussurros. Dezenas de espectadores se inclinaram para a frente para captar cada detalhe das aparências maltratadas dos réus. Era a primeira vez que o público os via desde a tentativa de fuga. Para muitos, a visão simbolizava o colapso de uma família que se pensava intocável. Quando o juiz entrou e chamou a sessão à ordem, a sala ficou em silêncio. O promotor se levantou e começou a ler as acusações. Sua voz era firme e precisa. Acusação. 1. Agressão à mulher grávida com resultado de dano corporal. Acusação. Colocar em perigo um feto. Acusação S. Tentativa de destruição de provas. Acusação. Fuga para evadir a perseguição criminal. Cada palavra atingiu os réus como um golpe. Malu começou a chorar baixinho, enquanto Fábio fechava os olhos, sobrecarregado. Sandra Ribeiro se levantou calmamente de seu assento. Sem dizer uma palavra, ela conectou seu laptop ao telão da sala do tribunal. Um momento depois, as imagens originais da câmera do hospital apareceram. A sala escureceu ligeiramente à medida que as luzes diminuíam. A gravação foi reproduzida desde o início. O corredor, Júlia segurando a barriga, o confronto verbal. Então, a cena inconfundível se desenrolou em câmera lenta. Isabela avançando, seu pé atingindo Júlia. Júlia caindo, Malu rindo. Um fraco suspiro se espalhou pela sala do tribunal. O juiz inclinou-se para a frente. Os repórteres rabiscavam freneticamente. Sandra pausou o vídeo no frame exato que mostrava o sorriso de Malu. "Isso", ela disse, "não é um acidente. Isso é crueldade. Isso é intenção." A cor sumiu de Fábio. Sua respiração acelerou. Ele não conseguia tirar os olhos da tela. Isabela agarrou a mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Malu cobriu o rosto com as mãos trêmulas. O silêncio na sala do tribunal era sufocante. O promotor então chamou a primeira testemunha. Um paciente de meia idade subiu ao banco das testemunhas. Ele falou clara e firmemente. "Eu vi o chute", ele disse. "Não houve escorregão, não houve tropeço, não houve mal-entendido. Aquela mulher a chutou de propósito." Seu testemunho atingiu os réus como outro golpe. Júlia olhou para ele com gratidão em seus olhos. Em seguida, 2 agentes do FBI testemunharam sobre a tentativa de eliminação de provas. Um mostrou um relatório forense digital na tela. O réu Fábio Monteiro acessou o servidor
Aproximadamente às 14h28, ele tentou excluir o arquivo de vídeo. A ação foi gravada e interceptada. Foi um esforço intencional para destruir provas. Suspiros se espalharam pela sala novamente. A mandíbula de Fábio se apertou com pânico. Ele lançou a Malu um olhar acusador, mas ela evitou seus olhos, tremendo mais forte. De repente, Isabela ficou em pé e gritou: "Tudo isso é um mal-entendido. Eu nunca quis machucá-la. Ela nos provocou. Vocês não entendem a nossa família." Sua voz falhou em desespero. O juiz bateu o martelo com força. "Sente-se, senhora Monteiro. Você esperará a sua vez de falar." Risadas se espalharam pela sessão de espectadores, zombando de sua tentativa de evadir a responsabilidade. Malu quebrou em seguida. Sob a pressão do promotor, ela desabou em lágrimas. "Por favor, eu quero um acordo. Eu conto tudo. Eu não posso ir para a prisão por algo que eu não planejei sozinha." Sua voz ecoou por toda a sala do tribunal, expondo seu medo. Ela se virou para Fábio e Isabela, com o rosto enrugado. "Eles me fizeram fazer isso. Eles me disseram para ficar quieta." O rosto de Fábio se contorceu de raiva. Ele puxou suas amarras e gritou: "Traidora!" Oficiais o contiveram rapidamente enquanto o juiz o repreendia por seu surto. Sandra, então, solicitou que o tribunal revisasse os documentos financeiros e os e-mails internos coletados anteriormente. A tela mostrou a mensagem incriminadora escrita por Fábio. Júlia não será mais um problema. Júlia sentiu a garganta apertar. As palavras a atingiram como uma onda fria. Roberto colocou uma mão firme em seu ombro. Sandra falou com uma voz firme, inquebrantável. "Isto não foi impulsivo. Isto foi orquestrado. Isto foi crueldade coordenada com a intenção de silenciar uma mulher grávida." O promotor então deu um passo à frente para entregar sua recomendação. Ele se dirigiu ao juiz solenemente. Dada a natureza premeditada da agressão, o perigo tanto para a mãe quanto para o nascituro, a tentativa de destruição de provas e o esforço para fugir do país, o Estado solicita a pena máxima permitida. Júlia olhou para Fábio. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente derrotado. Ele desabou em seu assento, percebendo que não havia mais escapatória, nenhuma influência atrás da qual se esconder, nenhuma mentira forte o suficiente para tirá-lo da verdade. Os espectadores murmuraram. Muitos enxugaram as lágrimas dos olhos enquanto olhavam para Júlia, admirando sua força. Os repórteres digitavam freneticamente, preparando manchetes para as transmissões da tarde. O juiz levantou seu martelo. "Esta sessão está suspensa. O veredicto final será entregue na próxima audiência." Ele bateu o martelo com firmeza. O som ecoou como o batimento cardíaco da justiça. O dia da sentença começou com um vento frio varrendo os degraus do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Repórteres se alinharam antes do amanhecer, ajustando seus microfones enquanto equipes de câmera montavam luzes ao longo da passarela do tribunal. O país inteiro seguiu o julgamento, e agora o capítulo final estava prestes a se desenrolar. Dentro do prédio, oficiais revistaram cada bolsa e credencial com maior vigilância. Os corredores zumbiam com tensão e expectativa. Júlia Braga saiu do elevador com as mãos gentilmente colocadas sobre a barriga. Ela usava um vestido de gestante azul escuro que repousava suavemente ao redor de sua figura, dando-lhe uma presença calma e digna. Sua respiração era constante enquanto caminhava em direção às portas da sala do tribunal. Roberto Monteiro caminhava ao lado dela como um muro protetor, enquanto Sandra Ribeiro segurava os dossiês do caso perto do peito. Todos que viram Júlia sentiram um respeito silencioso. Ela havia sobrevivido à tempestade mais escura
e agora estava pronta para testemunhar a justiça. Do outro lado do corredor, os réus foram trazidos pela entrada dos fundos. Fábio Monteiro movia-se lentamente, os pulsos algemados, o rosto pálido de exaustão e das brigas que suportou na prisão. O hematoma roxo ao longo de sua mandíbula ainda estava visível. Ele olhava para os sapatos, relutante em encarar os olhos de qualquer pessoa ao seu redor. Atrás dele, Isabela Monteiro arrastava-se, o cabelo puxado para trás, revelando as marcas deixadas em seu rosto pelo altercado na cela de detenção. Ela tentou manter o orgulho, mas o medo piscou em sua expressão. Malu Costa seguiu por último, seus passos instáveis. Ela agarrava os braços firmemente, tremendo enquanto os oficiais a guiavam para dentro. Dentro da sala do tribunal, cada assento estava ocupado. Os espectadores se levantaram quando o juiz entrou. Sua presença ordenou um silêncio imediato. Ele se sentou, ajustou os óculos e revisou os documentos colocados à sua frente. O ar ficou imóvel, pesado de expectativa. O promotor proferiu as palavras finais. Ele se levantou e dirigiu-se diretamente ao juiz. Meritíssimo, este caso não é um mal-entendido. Não é um desentendimento familiar. Este é um ataque deliberado contra uma mulher grávida e uma tentativa coordenada de esconder a verdade. A vítima sofreu dano físico, trauma emocional e uma ameaça ao seu filho não nascido. Pedimos que o tribunal dicte uma sentença que reflita a gravidade desses crimes. Sandra se levantou em seguida. Ela caminhou para o centro da sala e falou claramente. Júlia Braga não está aqui para buscar vingança. Ela está aqui para buscar segurança. Ela está aqui para reivindicar seu futuro. As lesões em seu corpo e em sua paz de espírito a acompanharão por anos. As ações dos réus foram calculadas. Eles colocaram Júlia e seu nascituro em risco. Hoje é uma oportunidade para garantir que ninguém mais sofra nas mãos deles. O juiz assentiu pensativamente e direcionou seu olhar para Fábio. A sala ficou em silêncio. Fábio Monteiro, ele disse, o senhor é acusado de auxiliar e acobertar atos de violência, tentar destruir provas e facilitar um plano que colocou em perigo uma mulher grávida. Por esses crimes, este tribunal o condena a 10 anos de prisão estatal. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Fábio fechou os olhos e baixou a cabeça. Seus ombros tremeram ligeiramente, enquanto as consequências de suas ações se instalavam. O juiz, então, se dirigiu a Isabela. Isabela Monteiro, a evidência mostra claramente que a senhora perpetrou a agressão que colocou em risco tanto a mãe quanto a criança. Suas ações foram intencionais e maliciosas. Portanto, este tribunal a condena a 20 anos de prisão estatal, sem possibilidade de liberdade condicional. Isabela ofegou, sua respiração engasgada, enquanto o pânico a invadia. Oficiais se aproximaram, enquanto ela agarrava à frente de seu uniforme de prisão, incapaz de compreender a duração de sua sentença. Em seguida, o juiz olhou para Malu. Malu Costa, embora a senhora tenha cooperado com os investigadores, seu envolvimento na agressão é inegável. A senhora contribuiu para o dano infligido à vítima. A senhora está sentenciada a 20 anos de prisão estatal, sem liberdade condicional. Malu desabou em soluços, cobrindo o rosto com as mãos. Seus choros ecoaram pela sala silenciosa. Oficiais se moveram para escoltar os 3 réus de volta à área de detenção. Uma onda silenciosa de alívio se espalhou pela audiência. Alguns espectadores aplaudiram suavemente em apoio a Júlia. Outros enxugaram as lágrimas enquanto a viam de pé com uma força tranquila. Ela levou a mão ao peito,
sobrecarregada não pela vingança, mas pelo peso do encerramento. Roberto a abraçou gentilmente pelos ombros. A justiça prevaleceu, ele sussurrou. Os olhos de Júlia brilharam enquanto ela assentia. Ela sentiu a tensão que havia carregado por meses começar a se dissipar lentamente. A imprensa do lado de fora explodiu com manchetes assim que as sentenças foram anunciadas. Os repórteres se apressaram para transmitir ao vivo. Uma sentença histórica, declarou um jornalista. A mãe grávida que se defendeu, venceu. As câmeras seguiram Júlia enquanto ela saía do tribunal, cercada por Sandra e Roberto. Dezenas de pessoas gritaram mensagens de apoio. Júlia sorriu suavemente, mas continuou andando, sua mente focada no filho que crescia seguro dentro dela. Mais tarde, naquela tarde, Júlia retornou ao hospital para um check-up pré-natal agendado. O médico revisou o ultrassom e sorriu calorosamente. O batimento cardíaco do bebê está forte, ele disse. Tudo parece estável. Júlia exalou um suspiro profundo que havia prendido por muito tempo. O alívio a inundou. Uma semana depois, Júlia se mudou para a fazenda da família Monteiro permanentemente, instalando-se em uma pequena casa de hóspedes com uma lareira quente e amplas janelas que se abriam para campos de grama dourada. O ambiente tranquilo a ajudou a recuperar a energia. Ela passava as manhãs tranquilas, sentada na varanda, ouvindo os pássaros e sentindo os movimentos suaves do bebê. À noite, ela começou a escrever em um diário para o filho não nascido. Você me deu coragem, ela escreveu. Você me ajudou a me levantar quando o mundo tentava me quebrar. Eu te prometo uma vida cheia de segurança, amor e verdade. A cena final de sua jornada se desenrolou em uma tarde tranquila. Júlia sentou-se na varanda da frente, envolta em um xale macio. O céu brilhava em tons de laranja e rosa, enquanto o sol se punha atrás das colinas. Ela colocou as duas mãos sobre a barriga e fechou os olhos. Um sorriso terno se formou em seus lábios. Uma nova vida nos espera, ela sussurrou. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia aquecer. Esta história de crueldade e redenção no Rio de Janeiro nos ensina que a verdadeira força não reside no status ou na riqueza, mas na inabalável determinação de proteger a inocência. Júlia, a princípio frágil, transforma sua vulnerabilidade em um escudo para o filho. A traição de Fábio e a crueldade de Isabela e Malu foram expostas, provando que a mentira e o poder não podem suportar o peso da verdade filmada e da coragem silenciosa. O final desta saga é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios e de maior desespero, o amor puro, seja ele maternal ou o apoio incondicional de um sogro, é a força mais potente do universo, capaz de desmantelar impérios de maldade e abrir caminho para um futuro enraizado na justiça e na segurança. Este é o conteúdo completo, fielmente traduzido e reescrito com o estilo e contexto que você solicitou. Posso ajudar com mais alguma coisa?